Comecemos então. Como nós temos feito nas últimas 3 semanas, principiemos brevemente explicando para todos qual é o objetivo de uma aula protesto na atual situação que vivemos. Nós estamos agora no Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Hoje é o dia 17 de outubro e eu, que sou professor da universidade, não recebo salário desde agosto, não recebi, portanto, os salários de agosto e de setembro, não recebi ainda o 13º salário de 2016 e não recebi os 50% que eu deveria ter recebido do 13º salário de 2017. Em outras palavras, eu estou aqui agora dando esta aula com 4 folhas de salário não pagas pelo mais ilegítimo e corrupto desgoverno que jamais o Estado do Rio de Janeiro, no período republicano, teve. A pergunta básica que nós precisamos nos fazer, e que certamente todos vocês se fazem, é, afinal de contas, por que uma aula nestas condições? Em primeiro lugar, porque não é uma aula tradicional, embora seja efetivamente uma aula na qual estamos lendo minuciosamente uma peça de William Shakespeare, a tragédia Otelo. É uma aula, portanto, tradicional, porque é um conteúdo sendo transmitido e é, sobretudo, um método de leitura sendo proposto para as alunas e para os alunos. Mas não é uma aula tradicional, porque a situação que vivemos hoje é uma situação anômala. Uma situação anômala, absolutamente anormal, causada pelo mais inepto e corrupto governo que nós jamais tivemos neste Estado. É uma aula protesto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos uma certa avaliação da atual conjuntura do Estado do Rio de Janeiro. O fato deste governo ser o governo, sem nenhuma sombra de dúvida, o mais corrupto da história do Estado, o mais inepto e o mais ilegítimo, ao contrário do que poderia parecer à primeira vista, faz com que este governo seja muito mais e não muito menos perigoso e prejudicial à causa da universidade pública, do ensino público. Porque precisamente este governo de legitimidade zero, em que certamente o atual governador, o governador Pezão, ao deixar o governo do Estado do Rio de Janeiro, se ele se candidatar a síndico de prédio, ele será escorraçado pelos moradores, que, aliás, nem sequer ficarão felizes de tê-lo como vizinho. O ex-governador Sérgio Cabral, que está na prisão neste momento, com uma pena que, por enquanto, já acumula 50 anos de prisão, é a prova mais concreta, mais inconteste, do que a corrupção em escala sistêmica pode causar a um Estado como o Rio de Janeiro. Mas seria um equívoco imaginar que tudo é decorrente da corrupção. Além da corrupção, ou à corrupção, soma-se a inépcia absoluta deste Estado. O governo do Estado do Rio de Janeiro não é capaz de propor uma única ação efetiva para gerar novos recursos de modo a evitar a crise que vivemos. A crise, no entanto, e este ponto é fundamental, e é indispensável que a sociedade fluminense saiba disso. A nossa esperança, e eis a razão da aula protesto, eis a razão de transmitir a aula ao vivo. A nossa convicção é que a sociedade fluminense não está a par do que está acontecendo. Porque quando nós afirmamos que nós não recebemos o salário de agosto, nem o salário de setembro, nem o 13º de 2016, nem 50% do 13º de 2017, para uma parte considerável da sociedade fluminense não parece correto. Porque não são todos os funcionários públicos do Estado do Rio de Janeiro que não receberam salário. Não são todos os funcionários públicos do Estado do Rio de Janeiro que não receberam 13º de 2016. São os funcionários da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Eu vou repetir. Os funcionários do Estado do Rio de Janeiro, todos receberam salário, menos os funcionários da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Isto não é claro para toda a sociedade fluminense. Isso quer dizer
que este atual desgoverno selecionou um grupo limitado de funcionários para não pagar os salários. Não é casual que sejam os professores e as professoras, os funcionários e as funcionárias, os bolsistas e as bolsistas das universidades estaduais, da FAETEC, do PRODERJ e do CCERJ. Vale dizer, da Secretaria de Ciência e Tecnologia. A crise não é igual para todos. Somos só nós que não recebemos salário. Porque o ponto máximo da corrupção deste desgoverno do PMDB será tentar levar à privatização do ensino público através da asfixia progressiva das universidades públicas, no caso do Rio de Janeiro, das universidades estaduais. E, no entanto, ontem foi publicado um novo ranking internacional que eu divulguei numa página que, junto a alunos, nós criamos há 2 dias, uma página no Facebook chamada O ERJ Existe, que já tem um canal no Facebook que se chama O ERJ Existe. Neste canal, além das aulas protesto, nós divulgamos depoimentos de alunos, de professores, de funcionários e de funcionárias da universidade, com a ambição de aproximar a UERJ da sociedade fluminense e da sociedade brasileira como um todo. Este ranking, publicado ontem por uma instituição internacional, situou a UERJ como a 8ª melhor universidade do Brasil. É um ranking internacional, de um centro internacional de avaliação de rankings de universidades em todo o mundo. Eu vou repetir. A UERJ ontem recebeu a colocação de 8ª melhor universidade do Brasil. Há 2 anos, este desgoverno corrupto e ilegítimo sitia esta universidade. Há 2 anos esta universidade não recebe verba de manutenção. Há 2 anos. Há 10 meses, os professores desta universidade, que participam de um programa chamado Prociência, de estímulo à pesquisa, não recebem suas bolsas há 10 meses. E, no entanto, na última avaliação da CAPES, que é a Coordenação Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, que se localiza em Brasília, e que realiza uma avaliação de todos os cursos de pós-graduação do Brasil, no Rio de Janeiro, a única universidade que não teve um único curso descredenciado pela CAPES foi a UERJ. Infelizmente, o FRJ, o UF, o Unirio tiveram cursos de pós-graduação descredenciados, a UERJ nenhum. Graças, em boa medida, ao programa Prociência, que estimula a pesquisa nesta universidade. Há 10 meses eu não recebo a Bolsa Prociência. Há 10 meses. A sociedade fluminense não sabe disto. Nós somos a única universidade que não teve curso de pós-graduação descredenciado, isto é, nós somos uma universidade que tem excelência na pesquisa e, no entanto, há 10 meses, este desgoverno corrupto e ilegítimo não paga a Bolsa Prociência. 8º lugar no ranking internacional como melhor universidade do Brasil. Eu não recebo salário desde agosto. A universidade não tem repasse de verba de manutenção há 2 anos. O restaurante universitário está fechado porque não foi pago a empresa terceirizada. A desproporção, a defasagem, a distância entre o que nós somos, o que nós oferecemos e o que este governo realiza é o que a sociedade precisa conhecer. A nossa aposta, e para isto, cada um de vocês que estão aqui agora, que não são alunos do curso, mas que aceitaram um convite para essa aula protesto, é indispensável que nos seus trabalhos, Juliana, você é a professora do Pedro II, fale com seus colegas, divulgue no seu Facebook. Vocês que não são alunas necessariamente do curso, a Yasmin, a Laís, vocês que estão... Desculpe, qual é o seu nome? Sérgio. O Sérgio, que é do curso de Geografia, a Bruna, que é do curso de Inglês, mas que não é aluna deste curso, o seu nome é? Isabela, que também não é aluna deste curso, mas é do curso de Inglês. É muito importante que a iniciativa seja divulgada. Entrem no Facebook, o ERJ Existe, se inscrevam no canal, o ERJ Existe, divulguem. A sociedade fluminense precisa saber o que está acontecendo.
Somente com o apoio da sociedade nós vamos derrubar de vez políticos como Pezão, Cabral e companhia, porque não se trata de um partido político. Nós sabemos já há algum tempo, é uma quadrilha criminosa que tomou de assalto os cofres públicos do estado do Rio de Janeiro. Todos eles irão para a prisão, mas nós precisamos sobreviver até as próximas eleições. E nós precisamos mudar a situação que se encontra hoje no estado do Rio de Janeiro. Somente por isto nós fazemos essa aula protesto. Mas a aula só tem sentido porque a partir de agora é puro Shakespeare. Comecemos então, retomemos a nossa leitura. Nós, na aula passada, nós terminamos a primeira cena do terceiro ato. Todos têm o texto sob os olhos? Não? Você tem o texto? Senta com elas, por favor, se importa? Quem não tiver o... Não, tudo tranquilo. Tá bom, Tadeu, obrigado, tudo tranquilo. Quem não tiver o texto sob os olhos, por favor, sente com alguém que tem o texto. Vocês têm, Juliana? Vocês têm um texto? Ótimo. Então vamos lá. Nós terminamos na semana passada a primeira cena do terceiro ato. Hoje nós começaremos lendo a segunda cena do terceiro ato. E sem mais delongas, eu lerei de imediato a cena, para então fazer um comentário, como nós sempre fazemos. O Yuri é o nosso Iago permanente, nosso Iago de plantão. Então, Yuri, você vai ler o Iago, o Marcos vai ser o Fidalgo e a Marcilene será o Otelo. Então, segunda cena, terceiro ato, entram Otelo, Iago e Fidalgos. Deixo as cartas ao Teor e, por intermédio dele, transmito os meus respeitos ao Senado. Feito isso, estarei nas fortificações. Vá lá me encontrar. Farei isso, Senhor. Senhores, vamos vistoriar nossas defesas? Senhor, estamos às suas ordens. Saem. Ora, esta cena das duas, uma. Ou ela pode ser facilmente suprimida numa encenação, ou ela exige uma análise cuidadosa. Quando eu digo ela pode ser facilmente suprimida numa encenação, eu me refiro a um ponto fundamental das duas peças, talvez entre as mais conhecidas do repertório shakespeariano, Hamlet e Otelo. Vocês sabem que se a peça for encenada da primeira à última fala, nós estamos falando de aproximadamente 5 horas. Se Otelo for encenado da primeira à última fala, 4 horas e algo. Portanto, as duas peças, Hamlet e Otelo, quase sempre ou sempre são encenadas a partir de cortes estratégicos feitos pelos diretores. Se desejar enfatizar um certo aspecto, a cena A, B, C são fundamentais. Mas se deseja enfatizar um outro aspecto, essas cenas talvez possam ser suprimidas ou, no mínimo, reduzidas. É o que todos fazem com as peças shakespearianas, o que é muito importante para compreender uma dimensão fundamental do teatro shakespeariano. É que o teatro shakespeariano, e o que eu direi agora, parecerá o conselheiro Acácio, ou seja, este personagem do Primo Basílio, do Eça de Queiroz, que diz coisas óbvias de maneira sempre muito pedante, se possível com citações em latim. Diria o conselheiro Acácio, é porque o teatro shakespeariano é essencialmente teatral. Mas o que eu quero dizer com isso é outra coisa. Eu quero dizer que o Shakespeare, como nós vimos na aula passada, é um dos primeiros homens, ou talvez o primeiro homem integral de teatro da cultura ocidental. Alguém que dominou todas as áreas do métier. Ator, diretor, encenador, escritor. Isso quer dizer que quando Shakespeare escrevia uma peça, em nenhuma circunstância se tratava de como nós podemos imaginar hoje.
alguém na solidão do seu gabinete, do seu escritório, elaborando uma peça. O Shakespeare escrevia tendo em mente os atores com os quais ele trabalhava. Ele escrevia as peças tendo em mente a dicção dos atores, a voz, os recursos físicos que os atores tinham para encenar as suas falas. Ele tinha sempre em mente a reação da plateia. E é bastante provável que muitas das peças que nós conhecemos hoje nunca tenham sido encenadas tais quais. É possível que ele tenha modificado, que ele tenha transformado. É possível que falas tenham sido acrescentadas, outras tenham sido modificadas. Há um modelo para pensar isso no próprio teatro shakespeariano. É o Hamlet. É a famosa cena quando Hamlet recebe uma trupe teatral que ele fará encenar diante do seu tio, agora rei, o rei Claudius, a cena do assassinato do seu pai, Hamlet, o Hamlet pai, que era o rei. E quando ele chama os atores e fala as famosas declarações do teatro como o espelho do tempo, como o verdadeiro retrato e registro de uma época, diz então o Hamlet: melhor será ser mal visto por todos, mas nunca pelos atores e pelo teatro, porque será uma forma de perpetuar a fama. E então pergunta para o ator, ele diz assim: seria possível decorar rapidamente uma pequena cena que eu interpolarei na peça, que é a peça que o assassinato de Gonzaga? E na hora o Hamlet entrega para o ator uma pequena cena nova, e nesta pequena cena nova é na qual ocorre o assassinato do pai dele, do Hamlet. Ou seja, ele reproduz no palco a maneira pela qual o espectro disse que tinha sido assassinado pelo irmão, o seu tio, agora rei Claudius. Então, essa própria forma de pensar o teatro, eu posso agora, um pouco antes da encenação, rabiscar uma cena, esboçar um diálogo, o ator aprende na hora, vai para o palco e monta. O teatro shakespeariano é essencialmente, estruturalmente teatral. E agora não é apenas uma redundância, é o fato mesmo de que na escrita da peça, o timing próprio da cena, as formas características do drama já estão incorporadas pelo próprio dramaturgo. Então esta cena, ou ela é facilmente suprimível, ou ela é um desafio. Vamos ler a cena de novo? Agora vamos mudar. Bruna, você será Otelo. Quem tem a Juliana, você será Iago. Você, qual é a, deixa eu ver, Pablo, você será o Fidalgo. Então vamos ler de novo a cena, e eu peço que vocês procurem entender qual é a importância desta cena na peça, porque ela parece uma cena insignificante. Ora, esta cena, se eu contar o tempo, eu vou contar o tempo da fala de vocês, e vocês verão que provavelmente não chega a 1 minuto. Então, vamos lá. Terceiro ato, cena 2. Entram Otelo, Iago e Fidalgos. Desde as cartas ao Piloto, que por intermédio dele transmite meus respeitos ao Senado. Feito isto, estaremos com explicações. Vá lá no contrário. Perfeitamente, meu bom senhor. Senhores, vamos historiar nossas defesas? Senhor, estamos às suas ordens. Saem. Não chegou a 1 minuto. Esta cena tem aproximadamente 45 segundos. Duas opções: suprimi-la. Se nós estivéssemos encenando Otelo, segundo a nossa interpretação, pelo contrário, duplicaríamos o tempo. Tornaríamos essa cena morosa, inquietante, no limite do tédio. Esta cena teria, pelo menos na nossa interpretação, 1 minuto, quase 2. Otelo, entram Otelo, Iago e Fidalgos. Então o Otelo diria mais ou menos assim, ele está falando com Iago. Lembrem-se que eu mencionei para vocês, e nós temos que ler sempre tendo em mente o palco, como se fosse uma leitura que já é um ensaio. Então, entram Otelo, Iago e Fidalgos. Lembrem-se da dimensão ampla do palco elisabetano. Dê estas cartas ao piloto e por intermédio dele, transmita os meus respeitos ao Senado.
Feito isto, estarei nas fortificações. Vá lá me encontrar. O Iago: farei isso, meu senhor. Senhor, agora ele se fala com os fidalgos: senhores, vamos vistoriar nossas defesas? Os fidalgos: senhor, estamos às suas ordens. Ora, o que está acontecendo nesta cena? Alguém pode sugerir algo? O que está acontecendo nesta cena? Arrisquem, podem ousar. Não está acontecendo nada. Nada. Ora, se nós suprimíssemos esta cena, não haveria nenhum prejuízo para a continuidade da ação dramática, para o entendimento por parte do espectador da ação dramática. Então, por que esta cena? Ora, nós vimos na leitura do segundo ato que havia dois momentos similares e que envolviam Miguel Cássio de um lado, Desdémona de outro. E nós vimos na nossa leitura, na proposta que nós estamos fazendo, que aquelas cenas aparentemente sem função tinham uma funcionalidade extraordinariamente importante. Demonstravam a imprudência de Miguel Cássio, vocês se recordam? Demonstravam a imprudência de Miguel Cássio, de um lado, e de outro, revelavam uma Desdémona diversa da Desdémona que geralmente vemos no palco. Que era aquela Desdémona que dizia que ela sabe muito bem diferenciar o que ela é do que ela parece ser. E o Miguel Cássio aparecia como um imprudente, um vulgar conquistador, com aquela frase absolutamente impossível, quando ele olha para Desdémona e fala, vocês lembram da frase? Hail, lady, and the grace of heaven before, behind thee, and on every hand, in you the around. Que era uma cena impossível, em que ele dizia para Desdémona, salve senhora, e a graça dos céus, diante, atrás, e com todas as mãos circulem à sua volta. Que é quase uma fala que tem que ser dita com uma certa malícia próxima do obsceno, porque revela a vulgaridade inesperada do Miguel Cássio. Assim como aquela fala que parecia ser surpreendente da Desdémona, caracteriza uma personagem muito mais complexa do que nós sempre veremos nas adaptações cinematográficas que a partir de um certo momento estaremos analisando. Em que Miguel Cássio sempre é um nobre, a Desdémona é sempre uma santa, uma autêntica mártir. O que Shakespeare está fazendo não era inverter o raciocínio, é apenas tornar os personagens mais humanos, mais complexos. Estou sendo claro? Esta cena, para a nossa leitura, é uma cena absolutamente crucial. Por que, Yasmin? Ela mostra o baseamento do hotel. Ela mostra os baseamentos. É isso. Esta cena deve demorar-se no palco para além do necessário. Porque veja, quem era Otelo? Quem é Otelo? Ele mesmo se apresentou, não é? Um guerreiro, um general, que desde uma idade muito tenra habituou os braços aos campos de batalha e não possui the soft phrase of peace, o falar cortesão dos tempos de paz. Ele não possui the soft phrase of peace, e é precisamente nesta circunstância, em tempos de paz, que o Otelo se desencontra de si mesmo para não reencontrar-se em nenhuma função social. E aqui o Otelo começa paulatinamente a ser esvaziado pelo Shakespeare, esvaziado da sua função social. Nós vimos que no primeiro ato, em lugar de ser punido pelo conselho por ter efetivamente sequestrado Desdémona e se casado com ela sem autorização do pai, e nós vimos na reunião do conselho que na época era um crime passível de pena capital, nós vimos que Otelo é perdoado pelo conselho, porque diz o duque a opinião que
que é amiga dos bons resultados, considera o general insubstituível. Insubstituível em que circunstância? Na iminência do ataque da frota turca, que ameaça invadir Chipre para aproximar-se de Veneza. Nesta circunstância, Otelo é perdoado, e não apenas é promovido, porque de general invencível, ele se transforma agora em governador de Chipre. Otelo é enviado a Chipre como governador. É um cargo político, é uma promoção. Ele não será apenas um militar, agora Otelo é um político, pelo próprio mérito, pelos seus méritos como militar. Quando Otelo chega em Chipre, qual é a primeira frase que Otelo, antes mesmo de Otelo chegar, há um fidalgo, que é o terceiro fidalgo, que entra em cena, o que ele diz? Vocês se recordam? Ele fala assim: "News, lads, our wars are done." Notícias, chapas, camaradas, nossas guerras acabaram. Quando Otelo chega a Chipre, já não há guerra. Qual o lugar de um general valente e destemido se os tempos são de paz? O lugar é: dê estas cartas ao piloto e, por intermédio dele, transmita os meus respeitos ao Senado. Feito isso, estarei nas fortificações. Vá lá me encontrar. Farei isso, meu senhor. Ele se vira para os fidalgos, profundamente entediado. Senhores, vamos vistoriar nossas defesas? Senhores, estamos às suas ordens. Saem. Ora, nós vimos na cena... Está me acompanhando, Marcelene? Faz sentido para você o que eu estou propondo? Então, esta cena é uma cena fundamental, porque é imediatamente depois desta cena que o Otelo consegue instilar, o Iago, o nosso Yuri, consegue instilar no Otelo o aguilhão da suspeita. Somente agora. Esta cena, então, é fundamental. Porque, veja, eu chamei a atenção para vocês que o Otelo repetirá a mesma frase do terceiro fidalgo. Lembra que eu destaquei isso com cuidado? Em vez de dizer news, lads, o Otelo diz news, friends. Notícias, amigos. Our wars are done. E ele completa: os turcos se afogaram. A tradução que é maravilhosa do Lawrence Flores Pereira diz naufragaram, mas nós vimos o original, vocês lembram? Drowned. Os turcos se afogaram. No terceiro ato há uma outra referência que nós vimos. A frota turca teve, como se diria hoje modernamente, PT. Perda total. Não sobrou nada da frota turca. Se não sobrou nada da frota turca, os tempos são de paz por um bom tempo, porque Chipre é uma ilha. Salvo engano, sem navios você não pode combater Chipre. Mas se a frota turca foi dizimada, por isso our wars are done. Não apenas uma guerra, mas as guerras. Mas se é assim, então é Otelo que começa a perder vertiginosamente o próprio sentido na sociedade veneziana. Por isso, quando ele diz: senhores, vamos vistoriar nossas defesas, é um gesto inútil. Vocês me acompanham? Inútil. Definir de quê? Os turcos perderam toda a frota, se afogaram. Só se forem marcianos. Só se anacronicamente houver um avião para sobrevoar Chipre. As defesas, vistoriar as defesas, para que nessa circunstância? Então, na minha leitura, na leitura que nós estamos propondo, esta cena é uma cena absolutamente decisiva. Em muitas encenações ela é suprimida. Assim como eu mostrarei para vocês, no quarto ato há uma cena fundamental entre Iago e o Rodrigo, em que o Iago menciona para o Rodrigo a carta que Otelo recebe de Veneza. E o Rodrigo se desespera, porque ele sabe que Miguel Cássio vai substituir
Otelo no governo de Chipre. Então diz Rodrigo, mas eles vão voltar para Veneza, como conquistarei Desdémona? Diz o Iago então, não, eles não voltarão para Veneza, eles irão para a Mauritânia, vírgula, a não ser que algum incidente ocorra, por exemplo, com Miguel Cássio, matar Miguel Cássio para que Otelo continue em Chipre. Literalmente Iago diz, não, eles não voltam para Veneza, eles irão para a Mauritânia, a não ser que algum incidente ocorra. Nós vamos ver uma das mais famosas adaptações cinematográficas de Otelo, feita pelo Orson Welles, no papel de Otelo, em que quando chega neste momento da cena, a frase, não, eles não irão para Veneza, mas para a Mauritânia, é suprimida. E é bastante comum que a referência à Mauritânia seja suprimida de todas as encenações. A supressão da Mauritânia é uma metonímia involuntária da supressão de função que o próprio Otelo sofre. Otelo não é a tragédia do ciúme. Se for, nós já vimos, lendo o monólogo do Iago que encerra o primeiro ato e o monólogo do Iago que encerra a segunda cena do segundo ato. Se é a tragédia do ciumento, nós lemos o texto. Quem é o ciumento? Iago. Porque Iago acredita que foi traído pela esposa pelo menos 2 vezes, com o próprio Otelo e com Miguel Cássio. E o Iago diz que ele pretende instilar no Otelo o sal que o corrói por dentro. E nós sabemos que este sal que corrói o Iago por dentro tem nome: jealousy. E na cena que leremos agora, o Iago funciona como um verdadeiro cirurgião do mal, porque ele repete a palavra jealousy, ciúme, inúmeras vezes, até contagiar Otelo. Ele deseja inocular Otelo do sentimento que ele possui. Se é assim, então, nós talvez estejamos começando a efetivamente ler uma nova peça, na qual o ciumento é Iago, Miguel Cássio é imprudente no seu comportamento, Desdémona tem uma grande capacidade de simulação, e de fato, como o primeiro ato deixa claro, Desdémona consegue efetivamente iludir o pai, que acreditava que ela tinha medo do Otelo, medo de olhá-lo. Como diz a peça, a Desdémona teoricamente não poderia fall in love with what she feared to look on. Agora, olha a perfeição da linguagem shakespeariana. Ela não poderia fall in love, apaixonar-se, with what? Não é, Glaucio, with whom? With what? She feared to look on. Ela não poderia apaixonar-se por aquilo que ela temia olhar, que ela tinha medo de ver. Essa era a convicção do Brabâncio. Portanto, tanto Otelo quanto Desdémona conseguiram enganar completamente o pai de Desdémona, o Brabâncio. Se faz algum sentido para vocês essa proposta de leitura, então Otelo é a tragédia de um homem que não pertence de todo a lugar algum, mas que encontra sua função em tempos de guerra na sociedade veneziana, e que em tempos de paz é progressivamente esvaziado da posição que ocupava, até ser totalmente aquilo que o Iago dele disse: a willing stranger of here and everywhere, que na bela tradução do Lores Flores Pereira é um errático forasteiro daqui e de todo lugar, ou seja, um autêntico pária, alguém que não tem pátria, alguém que não pertence de todo a lugar algum. Isto é, Otelo, nesta leitura, deixa de ser o mouro caracterizado pelo thick lips, pelos lábios grossos, deixa de ser o cavalo da barbárie,
deixa de ser o bode velho, preto, cobrindo a ovelha branca, que é a Desdêmona, a linguagem shakespeariana. O Mouro deixa de ser aquele que tem o bruto abraço do Mouro lascivo. Ele deixa de ser alguém irracível que recorre à feitiçaria. Otelo é, na história da literatura ocidental, a primeira reflexão sistemática e séria daquilo que nós somos. Nós todos que estamos aqui. Nós todos que escrevemos em português. Nós todos que somos brasileiros. Brasileiros de fato. Não brasileiro Aécio Neves. Porque esse é de outra categoria. Lembrem-se do que escreveu o advogado de defesa do Aécio Neves no seu arrazoado de defesa para o Supremo Tribunal Federal. O senador Aécio Neves não pode ser tratado como um funcionário público qualquer. Isto é literal. A defesa do Aécio Neves apresentou este argumento no Supremo Tribunal Federal. E eu acho que ele tem toda a razão. Eu acho que ele tem toda a razão. Por exemplo, eu sou funcionário público, o André Conforte é funcionário público, a Juliana é funcionário público, não é isso, Juliana? E eu não tenho nenhum amigo para o qual eu posso pedir 2 milhões de reais assim. Olha, eu estou com um pequeno problema, eu não recebo salário desde agosto, você pode me prestar 2 milhões de reais? Claro! Quem que vem buscar o dinheiro? Você? Não, eu vou mandar alguém que, se por acaso resolver nos delatar, eu mando matar. Quem? O meu primo. Extraordinário. De fato, este funcionário público não pode ser tratado como funcionário qualquer, é óbvio que não. Por isso, Otelo, neste momento da UERJ, se reveste de uma importância ímpar e mostra a força da reflexão shakespeariana. Otelo é o primeiro sujeito periférico da literatura ocidental. Otelo é o primeiro sujeito não hegemônico da cultura ocidental. Otelo é o primeiro momento em que há uma reflexão séria sobre a própria modernidade. O que é a modernidade iniciada com as grandes navegações, senão a multiplicação de áreas não hegemônicas e a redução cada vez maior dos centros de hegemonia? O que é a globalização, senão a planetarização da desigualdade e da assimetria? Ou alguém imagina que a globalização é o local em que nós todos somos iguais? Vá no consulado americano pedir visto e você vai ver o quão iguais somos. Ou nos países que não exigem visto, como na Europa, tente entrar na Inglaterra e me diga se o seu coração não palpita, porque afinal de contas, com seu passaporte, perguntas inusuais sempre podem ser feitas. Nós somos Otelo. Otelo é o primeiro personagem da literatura ocidental que apresenta uma reflexão séria sobre a nossa condição. Mas hoje, 17 de outubro de 2017, Otelo somos todos. A própria UERJ é Otelo, porque o que o governo, o desgoverno corrupto e ilegítimo do PMDB tenta fazer com a UERJ é o mesmo que ocorre com Otelo na peça. É uma tentativa de fazer com que nós não tenhamos mais função. Mas, como eu disse da primeira vez, vou repetir sempre. Há uma diferença fundamental. Nós lemos Shakespeare. E o Pezão jamais vai abrir uma página sequer de Otelo. Nós sabemos o que ele está fazendo. E a nossa resposta é esta aula protesto. A nossa resposta é nos aproximar da sociedade e dizer para a sociedade que somos Otelo com imenso orgulho, mas que jamais perderemos nossas funções. Terceira cena do terceiro ato. Como nós estamos desenvolvendo uma interpretação muito pessoal que estamos construindo, não há nenhuma necessidade de vocês concordarem com as minhas leituras. Então eu pergunto, parece razoável para vocês a leitura que eu proponho desta cena? Se isto parece razoável, então agora tudo ficará mais divertido. Terceira cena. Vamos lá. Iago sempre é o Yuri.
Otelo agora será você, me recorda o seu nome? Natana, não é? Eu sempre confundo, não é? Você será Otelo, capricha, tá? Do your very best. E quem quer ser Desdémona? Tem que ser a peça. Marsilene será Desdémona. Então, só para recordar esta cena, vocês se recordam, pessoal, vocês se recordam que um pouco antes, na cena anterior, o Miguel Cássio insiste em ver Desdémona. Vocês se recordam que a Emília diz para o Miguel Cássio: mas por que, senhor? Neste exato momento, os dois estão conversando sobre o senhor. E Desdémona defende o senhor com ardor. E Otelo disse, parafraseando, claro, né? E Otelo disse que, por uma questão política, ele teve que afastá-lo. Mas tão pronto seja possível, Otelo o readmitirá no seu posto. A peça acabou. Miguel Cássio não tem que fazer nada. Miguel Cássio aceita o bom senso da Emília. Ele insiste: não, eu quero ver a Desdémona. Pois bem, então a Emília promove o encontro entre Desdémona e Miguel Cássio, que é o início da cena. E a Desdémona diz que fará o possível para ajudá-lo. Há um momento, no entanto, que eu quero que... Quem vai ser Desdémona mesmo? Marsilene? É na página 191, é a partir do verso 19, quando Desdémona diz: confia. Então, Miguel Cássio se aproximou de Desdémona para pedir a intervenção de Desdémona junto ao Otelo para que ele seja readmitido do lugar de tenente, ou seja, segundo homem de Chipre. Essa passagem agora da Desdémona é particularmente importante. E precisamos recordar que eles são recém-casados. E pela nossa análise da peça, acabaram de ter a primeira noite de núpcias. A primeira. Eis o que a nossa Desdémona, que será interpretada com muita inteligência e malícia pela Marsilene, diz ao intrépido e imprudente Miguel Cássio: fique certo, Cássio, de que usarei de todas as minhas habilidades a seu favor. Qual poesia? Peraí, cadê? Qual é a sua tradução? Ah, não, desculpe, é isso mesmo. Mas lê a partir do final da frase. Confie, Confia. Aqui diante de Emília, garanto que voltas ao posto. Fica certo. Se juro amizade, cumpro até a derradeira cláusula. Otelo não vai ter paz. Vou lhe pôr uma doma, falar até que jogo. E sua cama vai virar escola, sua mesa é um confessionário. O que quer que ele faça, eu vou associar com a demanda de Cássio. Assim, alegra-te, Cássio, pois o teu intercessor prefere morrer a abandonar a tua causa. Obrigado, Marsilene. Um comentário que é indispensável, porque, como já mencionei várias vezes, num curso como este, mais importante do que o possível conteúdo é que vocês apreendem uma forma de ler, que, se vocês desejarem, vocês podem levar para todos os cursos, para todos os livros, para todos os textos que lerem. A carpintaria teatral shakespeariana tem um dado absolutamente notável. Um grande campeão shakespeariano foi o francês Victor Hugo. No século XIX, as obras completas do Shakespeare são traduzidas por quem? Pelo filho do Victor Hugo. E o grande poeta romântico, escritor, faz um prefácio, que é um livro de 200 páginas. Ele era apaixonadíssimo por Shakespeare. E ele faz uma análise, considerando o teatro shakespeariano, no vocabulário contemporâneo, o mais metalinguístico de todos. Ou seja, o teatro no qual o próprio teatro comenta a sua engrenagem. Há um aspecto na carpintaria teatral shakespeariana que é notável. Olha o que diz a Desdémona. Eu vou ler e você comenta, Marsilene. Assim, alegra-te, Cássio, pois o teu intercessor, ou seja, ela mesma, prefere morrer a abandonar tua causa.
Isso. Mas o que acontecerá com Desdémona no final da peça? Ou seja, é característico do teatro shakespeariano que a fala da personagem, sem afetar o rumo da ação dramática, antecipa, comenta a própria ação que ocorre no palco. Nós já vimos isso algumas vezes, eu quis apenas comentar. Agora, Marcelene, pensa comigo aqui uma coisa, pensem todos comigo. Eles são recém-casados, tiveram apenas uma noite de núpcias. Olha o que diz a Desdémona para Miguel Cássio. Fica certo, se juro amizade, cumpro até a derradeira cláusula. De novo, derradeira cláusula. Otelo não vai ter paz, vou lhe pôr numa doma, falar até que enjoe, e sua cama vai virar escola, sua mesa um confessionário, e o que quer que ele faça eu vou associar com a demanda de Cássio. Eu não acho que seja a melhor estratégia. 2017. Pensa comigo, Carla. Você é recém-casada. Você teve apenas uma única noite de núpcias com seu marido. Você tem uma rusga com uma amiga. E o seu marido diz assim: Carla, transformarei nosso leito num banco de escola, a nossa mesa num confessionário eterno. Qualquer de suas ações, qualquer de seus pensamentos, associarei com Fabiana, a Bibi perigosa. Associarei com Fabiana, até que a amizade de vocês volte e você traga a Fabiana de novo para o nosso mais íntimo contato. Eu acho que em 2017, eu acho que, não é verdade, André? Eu acho que seria quase que um anúncio de uma música do Lupicínio Rodrigues. Não pode dar certo. Quero chamar a atenção para vocês que isto já foi dito. A Emília já nos disse que Desdémona está fazendo isto. Não é verdade? Vamos lá. No final da primeira cena do terceiro ato, nesta edição, é página 189, a Emília diz: bom dia, está falando com o Miguel Cássio. Bom dia, tenente. Eu sinto muito pelo seu desfavor, mas tudo há de terminar bem. Otelo e sua esposa estão tratando disso. Ela o defende com vigor. A informação de que Desdémona defende Miguel Cássio com fervor já foi dada. Por que é que Shakespeare nos faz Desdémona repetir desta maneira: Otelo não vai ter paz, vou lhe pôr numa doma, e sua cama vai virar escola? Ou seja, no leito nupcial, acabaram de casar, só tiveram uma noite juntos. Eu acho uma maldade com o pobre do Otelo transformar a cama dele numa escola. Ou seja, o tempo todo falarem. E falar em quê? A pergunta é: falar em quem? Falar no Miguel Cássio. Então, os dois se deitam, o Otelo, recém-casado, não precisa entrar em detalhes, e a Desdémona, alto lá! Prepara! Porque o Miguel Cássio, porque Miguel Cássio, porque Miguel Cássio. Não invertamos completamente o raciocínio, mas vejamos que Shakespeare introduz nas falas de personagens cujas encenações são sempre encenações muito monocórdias como inteiramente boas. Shakespeare introduz nuances no comportamento. Mas não é o que nós vimos ao comparar o conto que deu origem à peça, o conto do Ghiraldi Cintio, de 6 páginas, lembra que nós lemos? Do italiano Ghiraldi Cintio. Vocês lembram que no conto do Ghiraldi Cintio, como é no conto do Ghiraldi Cintio a caracterização dos personagens? Nós lemos juntos. I trust you. É muito assim, não é? O Iago é o diabo, o Otelo é ingênuo, a Desdémona é santa, o Miguel Cássio é nobre. É tudo muito preto e branco, não é?
não há 50 tons de cinza, não há nada. É só totalmente bom, totalmente mal. Não há meio termo, não há complexidade, não há mediação. E nós vimos que o que o Shakespeare realiza é com a complexificação do conto do Guirado de Tintio. Pois bem, sigamos então. Eu agora vou tentar não interromper até terminar a próxima cena. Vamos lá. Então, Iago, Otelo, Desdémona. Vai ser a partir do verso 35. É assim, a cena é assim. Estão aqui Miguel Cássio, Desdémona, Emília. Lá na outra ponta do palco aparecem Otelo e Iago. Começam a caminhar. A Desdémona diz para o Miguel Cássio: espere aí, vem Otelo. Ele diz: não, melhor eu ir embora, porque ele está muito aborrecido comigo. E Miguel Cássio desaparece. Vem o Iago, o Otelo, e agora começa o princípio da intriga. Então vamos lá. Sai Cássio. Iago. Eu gostei disso. O que disseste? Nada, senhor, mas se... Não, eu não me lembro bem. Não foi Cássio que se apartou de minha esposa? Cássio, sim? Não. Não consigo imaginá-lo saindo assim, se espreitando, com ar culpado, só por ver eu chegar. Eu acho que era ele. Como está, meu senhor? Então, vamos lá, pessoal. De novo, imaginando sempre. Ao ler, nós precisamos imaginar o palco. Um dos textos mais brilhantes que eu já li sobre Shakespeare é de um encenador, do Peter Brook, que tem um livro muito bonito que foi traduzido publicado pela editora do Sesc. Como é que é o nome do livro? Reflections on Mercy, que é uma citação da Tempestade. E o que o Peter Brook faz é que ele é uma espécie de diário de todas as encenações que ele fez de peças shakespearianas. É um livro absolutamente maravilhoso, porque é alguém que fala do Shakespeare desde o palco e da coxia e dos ensaios. E ele tem uma frase fundamental. Ele fala: muitos acadêmicos, muito eruditos e muito inteligentes, pecam porque nunca imaginam o texto a partir de uma palavra básica. Ele diz, claro que ele diz em inglês, né? Rehearsal, ensaio, que aliás em francês é uma palavra belíssima, não é? Ensaio em francês é repetition, repetição. O ensaio é isto, é repetir, repetir, repetir até que se pode improvisar, depois de muita repetição. Então nós precisamos imaginar, nessa leitura que estamos fazendo, o palco. Está aqui o palco, estavam aqui Cássio, Emília, Desdémona, lá se aproximava Iago e Otelo. E a fala do Iago, maliciosa, vai até quando ele diz, até quando a Desdémona diz: como está, meu senhor? Então, a fala que nós vimos até agora, o Iago, não gostei disso. Eles estão se aproximando. Quando eles chegam para Desdémona e Emília, agora estão todos juntos. Agora na cena estão Emília, Desdémona, Iago, Otelo. 2 casais. Pode seguir. Como está, meu senhor? Estava aqui falando com o Pedro. Está sofrendo com a sua rejeição. De quem está falando? De Cássio, seu tenente. Meu bom senhor, se há em mim graça e poder para comovê-lo, aceita dele agora a reconciliação, pois se ele não é alguém que me tenha preso, errando mais por descuido do que por subterfúgio, então não sei julgar o que é um semblante honesto. Chame-o de volta. Então, 1 minuto. Aqui a entrega do Iago parece que não vai ter sucesso. Por quê? Por quê, Juliana? Por que, Glaucio? Porque ela diz com a maior naturalidade do mundo: olha, estava aqui um pleiteante, o Cássio. Quer dizer, não tem nenhum disfarce. A atitude do Cássio poderia parecer suspeita. Ele vê o Otelo de longe, desaparece. Que é o que acontece no conto do Guirado de Tintio. Vocês lembram? No conto do Guirado de Tintio, o Miguel Cássio entra na casa para tentar falar com a Desdémona, para pedir a intervenção dela. O Otelo volta para casa e aí o Miguel Cássio, assustado, pula o muro e sai correndo. O Otelo diz: espera aí, mas alguém pulou o muro. A Desdémona, que não sabe quem, ela diz: não vi ninguém. O Otelo: peraí, mas alguém pulou o muro. E de fato alguém tinha pulado o muro. Era Miguel Cássio. Aqui a cena é mais complexa. É mais complexa
Porque Desdémona diz para Otelo, ela diz, quem estava aqui? Era Miguel Cássio. Então a intriga do Iago acaba. Porque ora, ela diria de maneira tão clara se houvesse algo, mas a cena continua. Agora a pergunta do Otelo. Ele saiu daqui agora? Muito bom, ótima entonação, Natana, isso mesmo. Ótima entonação. Ótima entonação. Very good. Muito bom. Porque, em princípio, essa pergunta não era necessária. Vamos ler com malícia e vamos nos permitir ler com imaginação. Natana, essa pergunta é necessária? Ele saiu daqui agora? Não, ele não viu que alguém saiu. Ele já não perguntou que era o Cássio. Ela já não confirmou. Então, essa pergunta supõe a sua entonação muito boa. Repete. Ele saiu daqui agora? Very good, isso aí. Já dá um certo frisson no nosso querido Otelo. Sim, ele estava tão comprido e humilhado que deixou parte de sua aflição comigo para sofrer com ele. Amor, chama de volta. Uau! Agora, essa fala é absolutamente extraordinária e nos revela um autor que exige de nós absoluta devoção e dedicação. Leia de novo. Sim, ele estava tão comprido e humilhado que deixou parte de sua aflição comigo para sofrer com ele. Amor, chama ele de volta. Não, Natana, um minuto. Um minuto, Otelo. Vamos parar aqui porque essa cena aqui, essa fala é... logo depois de dizer para sofrer com ele, amor. Ora, como é que Desdémona começou a sentir amor por Otelo? Vocês se recordam? Isto. Ou seja, pode falar, Antônio. Ou seja, Desdémona se apaixona por Otelo porque, em alguma medida, Otelo deixou com Desdémona as suas penas e sofrimentos. Empatia, palavra fundamental da língua inglesa, empathy. Palavra fundamental. Ou sympathy, que é mais o vocabulário da época. Então, sympathy, simpatia, sentimento junto. Capacidade de sentir o que o outro sente. Desdémona se apaixona por Otelo porque é sobretudo uma paixão literária. É sobretudo a literatura que nos ensina a irmos além de nós mesmos. Na famosa polêmica nos anos 50 entre Jean-Paul Sartre e Albert Camus sobre o papel da violência nas transformações históricas, e o Sartre aceitava a violência e o Camus não. O Sartre, numa famosa frase, disse: enquanto uma criança tiver fome no mundo, eu não escreverei mais uma única frase de literatura, de ficção. Uma frase forte. E não é fácil responder essa frase, porque de fato, dada a miséria, a terrível desigualdade, você pensar em escrever literatura, muitas vezes você pode se perguntar: mas o que estou fazendo? A resposta do Camus é definitiva e mostra como o escritor é sempre superior ao filósofo, como o escritor é sempre superior ao professor universitário. Disse o Camus: pas du tout, monsieur Sartre. De jeito nenhum, senhor Sartre. Aqueles já estavam meio brigados. O senhor só pode escrever essa frase porque existe a literatura. Ou seja, o fato do Sartre pensar em não escrever mais literatura por solidariedade com o sofrimento muito distante dele, que jamais será parte da sua realidade, é um efeito literário. É a literatura que nos ensina a criar o nosso próprio repertório existencial. Sem literatura, sem a arte, nós seríamos muito mais pobres do que somos, embora pudéssemos ser muito mais ricos do que o R$1 bilhão que o Sérgio Cabral roubou. Mas ele é muito mais pobre do que qualquer professor desta universidade que ensina literatura.
E não apenas porque ele passará algumas décadas na cadeia. Ora, mas então, a frase é uma frase venenosa. Porque, se vocês se recordarem, Otelo assim define o feitiço que ele produziu em Desdémona, na terceira cena do primeiro ato, nesta edição, página 152. E vocês se recordam do método que eu estou propondo para vocês de leitura, não se recordam? O texto se dobra sobre si mesmo. É preciso sempre compreender que o teatro shakespeariano, mais do que intertextual, embora também o seja, o teatro shakespeariano é uma máquina intratextual. O texto se comenta a si mesmo, o texto retoma os próprios pontos, o texto é o verdadeiro moto contínuo. Esse desmedido sonho medieval, ele existe, é o texto shakespeariano. Porque assim diz como Desdémona por ele se apaixonou. Ela me amou pelos perigos que passei, e eu a amei pela sua pena das minhas penas. E foi esse o único feitiço que usei. Diz agora Desdémona, referindo-se a Miguel Cássio. E ele estava tão contrito e humilhado que deixou parte de sua aflição comigo para sofrer com ele. Por favor, me compreendam. Eu não estou em nenhuma circunstância dizendo nada, nem interpretando a psicologia de Desdémona. Eu estou só mostrando como Shakespeare constrói o texto de maneira tão inteligente a ponto de fazer com que haja ecos e ressonâncias que permitem uma leitura mais complexa. Agora, eu não vou interromper porque o que segue é exemplar. Então, Otelo, capriche, essa passagem é fundamental. Desdémona, nós confiamos na sua capacidade performática agora. Vamos lá. Amor, chame de volta, vai. Amor. Amor, chame de volta. Agora não, Desdémona, em outro momento. Será em breve? O mais breve, Hoje à noite? Não sei. esta noite não. Amanhã no jantar? Não vou jantar em casa. Vou encontrar os cartões na casa dela. E amanhã à noite, terça de manhã, ao meio-dia, à noite ou quarta de manhã? Diga quando será, mas não me deixe que passe mais de 3 dias. Certo é que ele está contrito e mesmo assim sua ofensa no juízo geral. Embora se diga que na guerra os melhores devem servir de exemplo, quase não é uma falta que exige a censura pessoal. Quando ele volta, diga, eu me pergunto em minha alma, que coisa você me pediria que eu recusaria? Quando é que eu hesitaria assim? Que é Tássio, quem fez parte de sua corte, que tantas vezes, quando falei de você de modo mais crítico, se pôs em seu lugar, e agora tudo isso para trazê-lo de volta, eu faria muito. Chega. Só um minuto. Alguém pode fazer um breve comentário desta fala apaixonada de Desdémona? Nossa Senhora, uau! Eu acho que ela chega no limite do absurdo, não é? Mais algum comentário? Ela é indignada, né? Ela quer que seja feito no ato que ela quer, no momento. Ela não quer para depois, quer no ato. Olha, chega a ser quase engraçado, não é? Parece também que ela tem uma sensação de dever com o Cássio também, porque foi ele que intermediou. Ah, muito bom, esse é o ponto. Vai, comenta aí, Yuri. Essa é a informação importante no final. Ele intermediou a corte. Ela fala aqui, né? Isso. Fez parte da corte do Otelo para ela, né? Isso. E ela se sente na obrigação de retribuir. Isso. Perfeito, Yuri. E por que foi necessário que o Miguel Cássio fizesse a corte? Ou seja, que ele fosse o intermediário entre Desdémona e ele, Otelo. Por quê? A resposta é fundamental. Por quê? Vocês sabem. Tenho certeza que vocês sabem. Como é que o Otelo entra em contato com Desdémona? Através de quem? Do pai, do Brabâncio. O Brabâncio gosta muito de Otelo, leva o Otelo para a sua casa e o Otelo conta histórias. Quem está sentado lá escutando as histórias?
fingindo que tem medo daquele homem grande, já com uma certa idade para ela, com uma conversa totalmente diferente do que ela está acostumada, porque a Desdémona, o Brabantio nos diz a peça, era o homem mais rico de Veneza, o mais importante, tanto quanto o duque. Ela foi educada, nos diz a peça, nos diz o texto, para um casamento nas mais altas esferas. E o Otelo não tem the soft phrase of peace, o linguajar do cortesão em tempo de paz. O Otelo é um militar. Então vocês imaginem os discursos do Otelo para o Brabantio. Caro senhor, augusto senador, amigo dileto, como nós vimos o Otelo falando no Senado. Que chance teria o Otelo de fazer a corte a Desdémona diretamente? Nenhuma. Mas por que o Miguel Cássio é alguém que pode fazer a corte? Por quê? Miguel Cássio é florentino, matemático e fidalgo. O contato do Miguel Cássio com a Desdémona é aceitável, não do Otelo. Ou seja, o contato sem a presença do pai. Então, muito bom, Yuri. Ele fez a corte. Isso nos recorda muitíssimo um certo romance brasileiro, não é verdade? Qual? Qual o romance brasileiro em que o narrador acredita que talvez... Não, ele acredita sim. Está convencido de que foi traído pela esposa com seu melhor amigo. A terra lhe seja leve, diz no último capítulo de Dom Casmurro. Mas quem foi Escobar no romance, inicialmente? Escobar foi Miguel Cássio de ambos. Por quê? Porque a mãe havia feito uma promessa de que Bentinho seria padre. Portanto, não pareceria a coisa mais natural do mundo que o padre tivesse uma namorada. Se bem que com os padres de hoje em dia tudo é possível. Esses padres com camisa apertadinha, calça justa, galãs, é tudo muito estranho, não é verdade? Mas não importa. Tudo muito curioso, assim, uma coisa muito curiosa. São padres Miguel Cássio, né? Before, behind the D, uma coisa mais ou menos assim, né? É o Dom Casmurro, Bento Santiago, que o Escobar foi o intermediário entre Capitu e Bento Santiago no seminário. Evidentemente isso foi muito importante para o Machado de Assis, mas há outra peça do Shakespeare mais importante ainda, que é Conto de Inverno. Podemos falar sobre isso depois. Agora, um momento bem importante. Otelo, por favor, aqui é indispensável que você leia com uma dicção muito boa, com uma entonação adequada. Vamos lá. Olha, você escutou todas essas frases da Desdémona tentando desesperadamente fazer com que Miguel Cássio voltasse ao convívio íntimo dos dois. Chega, por favor, que ele venha quando quiser, não é nada você. Você pode ser um pouquinho mais agastado aqui, Otelo. Você escutou tudo isso. Chega, por favor, que ele venha quando quiser, não nego nada a você. Ora, para de falar o nome desse homem. Meu Deus! Agora, se eu disser para vocês que aqui a peça acabou pela segunda vez, vocês entendem o que eu quero dizer? Qual é o tema todo aqui agora? Qual é a grande intriga? É que Miguel Cássio quer voltar a ser tenente. Me expressei mal. Miguel Cássio quer ser perdoado pelo Otelo. Ele não quer o cargo, ele quer ser perdoado para Otelo e recuperar a amizade que o une ao Otelo. Ele deseja ter de novo o respeito do homem que ele admira, Otelo. Emília já disse que tudo vai estar resolvido. Agora o Otelo, vai lá, Natana, tenta de novo, vai lá. Chega, por favor, que ele venha quando quiser, não é nada você. A peça acabou. A peça acabou. Vocês concordam comigo? O Miguel Cássio voltou a ser o tenente do Otelo? Ué, como não? Chega, que ele venha quando quiser, não nego nada a você. Eu estou lendo o texto, não estou fazendo análise psicológica, estou lendo o texto. O Miguel Cássio aqui agora voltou a ser tenente? Pronto. E se a Desdémona tivesse dito assim aqui agora? Muito obrigado,
meu esposo, comunicarei sua decisão a Miguel Cássio. A peça acabou? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Quer dizer, felizmente ela não acaba, claro. Mas vocês entendem o meu ponto. A peça acabou. Desdemona, capricha. Mas não é um pedido. É como se pedisse que calçasse luvas, comesse bons pratos, ficasse aquecido, como se implorasse que fizesse um bem para si mesmo. Não. Quando eu tiver um pedido com o qual eu pretendo testar o seu amor, ele será de peso e duro de pesar, terrível de otorgar. Nada te negarei, e assim te suplico que me concedesse, de só me deixar um pouco atenção. Aqui só para... Natana, você pode ser de novo um pouquinho mais furiosa, porque ela insistiu. Não. Ótima observação, me expressei mal. Mas ele está contrariado, aqui ele tem que estar contrariado. Olha, aqui ele tem que estar contrariado. Nada te negarei. E assim, vê se você concorda com isso, olha. Nada te negarei. E assim te suplico que me concedas isto, de só me deixar um pouco aqui sozinho. Exatamente. Porque ela pediu demais, meu Deus do céu. É como criança quando pede muito uma coisa e o pai diz, tá, mais tarde eu vou te dar, mas por favor, para de falar, não é isso? É mais ou menos assim. Concorda com isso, Natana? Então, de novo, a peça acabou agora pela terceira vez. A peça acabou de novo. Deixa o pobre sozinho um pouquinho, ele está aqui agastado. Vá lá, Desdemona. Como lhe negaria isto a Deus, Senhor? Isso. E agora é a Desdemona que está aborrecida, porque ela não entende a contrariedade do Otelo. Então ela diz, como lhe negaria isto a Deus, Senhor? E ela vai embora aborrecida. Otelo, Logo estarei contigo. ele tenta uma reconciliação ainda. Logo estarei contigo. Desdemona. Emília, faça o que lhe diga a fantasia, pois onde quer que seja, serei obediente. Saem Desdemona e Emília. Propõe a seguinte hipótese. O que o Shakespeare consegue nessas cenas, que de novo, nenhum de nós aqui é ator, mas se nós imaginássemos ótimos atores e ótimas atrizes, isso aqui é uma festa, não é? Porque tem muita nuance. O que eu estou propondo é que o Shakespeare complexifica ao máximo a ação dramática pela complexificação da caracterização das personagens e de suas relações. Abstraiamos o que nós conhecemos da peça, abstraiamos. Porque acontece com Shakespeare, com Machado de Assis, com Cervantes, com os grandes autores da literatura, algo que um comparatista italiano, morto prematuramente, mas um grande comparatista, chamado Renato Poggioli, italo-americano, que foi responsável pela primeira teoria da vanguarda escrita na universidade, num livro chamado Teoria da Vanguarda. O Renato Poggioli dizia que há duas formas de popularidade. Uma popularidade imediata, que ele diz, no mundo contemporâneo é a menos comum, e uma popularidade mediada, que ele diz, domina o mundo da literatura e das artes hoje em dia. O que seria a popularidade imediata? Isso que nós estamos fazendo. Lendo a peça, cena a cena, palavra a palavra, tentando imaginar o tom, tentando supor a colocação dos personagens no palco, criando a ideia de que o teatro shakespeariano é sobretudo um sistema intratextual, em que a peça sempre repercute a própria peça, as palavras ecoam as próprias palavras, e nós vimos concretamente isso na segunda cena do segundo ato, quando entra o terceiro fidalgo e diz: "News, lads, our wars are done." E pouco depois, diz o Otelo: "News, friends, our wars are done." É óbvio que o Shakespeare não está fazendo isso de maneira casual. As frases se repetem, a peça ecoa a si mesmo o tempo todo. Nessa complexificação crescente que o Shakespeare produz, nós somos capazes de descobrir nuances. Essas nuances
tornam todos os personagens mais complexos. E nós podemos dizer, e com isso eu vou começar a concluir, vou lhes pedir, se vocês puderem esperar, vocês podem esperar 5 ou 10 minutos além do tempo, porque acho que é importante que depois saiamos todos juntos. Eu hoje conversei com a coordenação da segurança e nós temos aqui agora a coordenadora da segurança está aqui conosco, que é uma pessoa maravilhosa chamada Andréa Travassos. Mas eu acho que é mais prudente que nós todos desçamos juntos as rampas. Eu volto para casa de metrô. Quem for de metrô, venha comigo e vamos juntos também, tá bom? Então posso pedir umas 10, é possível umas 10 minutos? Vamos passar só 10 minutos do tempo da aula. Porque nestas cenas, o que eu creio que o Shakespeare está construindo como possibilidade é que nós abramos os olhos para ler o texto ou para assistir a peça. Se nós estivéssemos em 2017, esta insistência da Desdémona, ela não colocaria uma pulga atrás da nossa orelha? Mas, por favor, me compreendam, não estou em nenhuma circunstância sugerindo que seria uma banalidade tão grande que seria uma grosseria hermenêutica. Não estou sugerindo que existe algo entre Desdémona e Miguel Cássio, meu Deus do céu, não é isto que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a insistência da Desdémona cria um desconforto em Otelo. É apenas a partir deste desconforto que Iago é capaz de, como ele diz na peça, work on Othello, de tentar manipular Otelo. É a partir deste desconforto, que não é causado por Iago, é causado pela própria Desdémona, que o Iago pode então tentar elaborar a sua estratégia. Por favor. Claro. A ação da sua causa ou a proposta. Yeah. Quer dizer que essa fala insistente, recorrente, cria uma fissura. É o que eu estou propondo. O que lhe parece? Eu acho muito interessante, porque precisa criar algum lugar para que... É claro, é isso. Justamente, é isso. Ou seja, caso contrário, é muito bom. Qual é o seu nome? Elizabeth é excelente, é isso mesmo. É o que eu estou tentando propor. Estou tentando propor o seguinte: sem essa fissura, ou sem esse desconforto crescente que o Otelo sente, agora, isso é bem importante, e vocês não precisam concordar comigo, só completar, Yuri, eu passo para você. O desconforto que o Otelo sentiu com a insistência da Desdémona, eu vou fazer uma afirmação e o Yuri vai comentar. Nós sentiríamos em 2017, ou provavelmente nós sentiríamos em 2017 se fôssemos expostos a uma situação similar. Recém-casados, só tivemos uma noite de núpcias. Vou transformar nossa cama numa sala, numa aula, numa escola, pior ainda, né? Vou transformar a nossa cama numa UERJ. Isso não seria bom, a cama cairia, não é? Os pés estariam quebrados. Vou transformar nossa cama numa escola, nossa mesa num confessionário. Não parece uma boa ideia para um recém-casado. Então, este desconforto do Otelo, nós também sentiríamos. Parece absurdo dizer para vocês isso ou faz sentido? É a partir deste desconforto que Iago pode trabalhar. Porque se nós não compreendermos este desconforto, então Otelo é um tonto. É claro que Otelo é um tonto. E se Otelo é um tonto, ele será irracível. E se ele é irracível, então ele é um mouro, na acepção preconceituosa do Iago. E esta interpretação do Otelo involuntariamente demonstra a potência do texto, porque é uma interpretação que involuntariamente reproduz o preconceito que Shakespeare denuncia na fala do Iago. Se não recuperamos o desconforto, a insistência de Desdémona, a imprudência de Miguel Cássio, nós não recuperamos a percepção que o Otelo tem da cena, que é muito mais complexa do que imaginar que é um ciumento que perde o controle, que isso é uma tolice. Está claro? É essa a leitura que eu estou tentando construir com vocês. Yuri, por favor. Porque tem aquela parte do que o Iago
tem a parte que o Iago diz que ele não vai mentir, né? Ele vai utilizar a imprudência do Miguel Cássio e com a perda de função do próprio Otelo, ele vê essa janela da possibilidade do tédio, do pensamento, da oficina do diabo, tá claro. Como um solo fértil para tudo aquilo que ele é isso mesmo. Quer fazer. É isso. Isso faz sentido para você, não faz, Yuri? Essa... E o próprio também, mais para frente, né? Bem mais para frente aqui, ele começa com essa manipulação toda da própria realidade, através do Iago, né? Ele começa a se comportar como o Iago dizia como o Iago achava que ele fosse realmente. Isso. Da forma preconceituosa. Isso. Exatamente. Ele começa a se comportar exatamente. assim. Exatamente. Esta terceira cena do terceiro ato é uma das cenas mais importantes de todo o teatro shakespeariano, em termos de complexidade, em termos de profundidade da caracterização dos personagens, na ação dramática e também pela linguagem. Nós vimos que logo na primeira cena, o Iago e o Rodrigo caracterizam Otelo como the one with thick lips, com lábios grossos. Nós vimos que quando o Iago revela ao Brabâncio que Desdémona se encontra com Otelo, ele diz: now, even now, very now. E nós já discutimos a intensificação da linguagem com esse agora, neste instante, neste exato momento. Ele diz: um bode preto velho está cobrindo vossa ovelha branca. No conselho, ainda no primeiro ato, depois que o Otelo faz esse belíssimo discurso dizendo: ela se apaixonou pelas penas que sofri e eu me apaixonei porque ela de mim se apiedou, que é essa sympathy, que define o melhor que a arte e a literatura possuem. A arte e a literatura possuem. O Duque se vira para Brabantio e diz: mas este homem tem mais beleza que negrura, blackness. Quando no segundo ato Otelo começa a perder a função, o Iago se refere ao Otelo não mais como no primeiro ato. Ele diz que o Otelo é o general, vocês se recordam? Noble, loving, valiant, valente, amoroso, amável, nobre. Ele se refere ao Otelo com um único epíteto: the Black Othello. Otelo foi reduzido a ser Black Othello. E continua. Nós vamos continuar com essa cena na próxima aula, protesto. Mas eu não quero concluir sem mostrar algo absolutamente notável do teatro shakespeariano, que é muito importante para essa leitura que nós estamos tentando desenvolver. Claro. Eu achei engraçado aqui a última fala do Desdémona. Ela diz assim, lá na página 194, né? Seria obediente. Desdémona não é obediente em momento nenhum. Claro. Claro, interessante. Claro. E aqui ela está claramente aborrecida, não é? Porque o Otelo não cede de imediato ao que ela pede. Concluímos hoje anunciando a próxima aula. Quando o Otelo, pela primeira vez, depois de reagir, é convencido pelo Iago de que foi traído, ele se faz a pergunta-chave, que é uma pergunta difícil. E a pergunta é: mas por que ela teria deixado de me amar? E nós podemos acrescentar: se tão pouco tempo passou do casamento. E vocês se recordam que naquela teoria dos dois tempos de Otelo, a peça é uma pura vertigem. Se nós pararmos para analisar dia a dia, não há sequer tempo de ter havido essa traição. Só se ela tivesse acontecido antes, em Veneza, em Chipre, não há nem sequer tempo hábil para qualquer traição, porque a peça é uma vertigem única do tempo. Então o Otelo dirá: é muito rápido, tudo é muito rápido. É uma celeridade completa, não é verdade?
Então diz Otelo, depois de se perguntar por que é que Desdémona o teria deixado de amar. Nesta edição é página 200, é o verso 270 da terceira cena do terceiro ato. E depois eu vou ler em inglês, vocês vão ver que é fiel a tradução. Diz o Otelo, então, por que Desdémona deixou de me amar? Ele diz assim: talvez por eu ser negro, por não ter os doces encantos da conversa que os cortesãos possuem, ou por já ter descido o vale da idade. Mesmo assim, nem é tanto. Ela partiu, me ofendeu, e agora o consolo vai ser odiá-la. Quando Otelo, pela primeira vez, dá crédito a Iago, ele o faz porque na linguagem o Otelo internaliza tudo que dele foi dito antes na peça. E esta fala do Otelo é fundamental porque sintetiza, compendia os preconceitos de todos. Happily for I am black and have not those soft parts of conversation. É o que ele dizia no princípio, ele não tinha the soft phrase of peace. Então, talvez por eu ser negro, por não ter os doces encantos da conversa que os cortesãos possuem e que Miguel Castro domina, ou por ter já descido o vale da idade. Ora, por ser negro, o tempo todo isso foi dito dele. Thick lips, mais beleza que negrura, the black Othello, o velho bode negro. Ele assimilou, ele internalizou. Happily for I'm black. Diz o Brabantio no conselho: como é possível que ela, educada para, tendo recusado todos os casamentos mais proveitosos, fique com este homem que tem idade para ser seu pai? Isso. With what she feared to look on. Aquilo que ela tinha medo de olhar. Quando o Iago diz para o Brabantio que eles estão juntos, o bode velho preto. Literalmente. E quando o Iago, na primeira cena, se refere ao Otelo com grande desprezo, ele diz do Otelo: fugiu do assunto com circunlóquios bombásticos, horripilantes, prenes de epítetos bélicos. E o Otelo, quando chega na frente do conselho, a primeira coisa que ele diz, que ele não tem the soft phrase of peace. Ou seja, ele diz para o conselho, diz o Otelo, diante do conselho, assim: potentíssimos, graves e augustos senhores, nobríssimos mestres, meus bons e veneráveis, nobríssimos mestres meus, bons e veneráveis. É verdade, eu roubei a filha desse ancião. É bem verdade. Ou seja, é isso mesmo. O Otelo é um general acostumado à linguagem do campo de batalha. Ele não tem, de fato, a suave conversa da paz, a conversa do cortesão. Otelo está assimilando tudo que foi dito dele. Então, por não ter os doces encantos da conversa, ou por ter já descido o vale da idade. E aqui naquela linguagem shakespeariana extraordinária, o Otelo fala e discorda de si mesmo. A cisão da personalidade do Otelo principia na linguagem. Todos com texto sob os olhos. Ele está pensando sozinho agora. Por que o Desdémona já não o ama? Talvez por eu ser negro, por não ter os doces encantos da conversa que os cortesãos possuem, ou por ter já descido o vale da idade. E agora ele se contesta. Mesmo assim, nem é tanto. Ela partiu, me ofendeu, e agora o consolo vai ser odiá-la. Tendo sido esvaziado da sua função, numa situação de desconforto, Otelo literalmente principia a queda quando internaliza os preconceitos de que ele era vítima.
Até o feitiço também, né? É claro. Exatamente, exatamente. Ou seja, o que é muito importante, Otelo traz para a sua boca as palavras que não são suas, mas de Iago, do Rodrigo e do Brabâncio. É aí que pela primeira vez ele acredita no Iago. E é somente aí, a partir daí, que ele age movido pelo ciúme, não antes. O que nos permite retomar a hipótese principal da nossa leitura. O ciúme de Otelo não é causa da tragédia, é efeito. Mas se não é causa, é efeito, a nossa pergunta fundamental é: qual é a causa? A hipótese que estamos desenvolvendo é a perda de função. Em tempos de paz, ele já não se sustenta, ele perde progressivamente o posto central que ele ocupava em tempos de guerra. Para concluir, como nós sempre fazemos, a função desta aula protesto é, na medida do possível, tentar fazer o que estamos fazendo. Hoje temos aqui, eu acho, um número maior de convidados que de alunos. Mas esta é a ideia. A ideia desta aula protesto é que nós teremos aqui cada vez mais. Tragam amigas, amigos, os seus pais, vizinhos, quem vocês quiserem. Nós precisamos mostrar para a sociedade fluminense a potência do que nós fazemos. Esta aula que eu dei hoje é a mesma aula que o André Conforte dá para os seus alunos. É a mesma aula que a Juliana Berlim dá no Colégio Pedro II. Não há nada de excepcional na aula que eu dei agora. Nós, professores da UERJ, nos preparamos para transmitir o conhecimento que aprendemos na graduação, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, nos nossos anos de pesquisa. Esta é a nossa potência. A precariedade que se percebe no entorno, essa precariedade tem nome e sobrenome. É o mais ilegítimo e corrupto desgoverno da história republicana do Rio de Janeiro, cujo projeto não é apenas casual, que eu e o André não recebamos salário desde agosto. Temos 4 folhas salariais atrasadas. Agosto, setembro, o 13º de 2016, integral, metade do 13º de 2017. É fundamental que a sociedade fluminense saiba, e por isso a transmissão ao vivo da aula. Com todos os tropeços, com todos os tartamudeios, porque isso é uma aula ao vivo, é assim que as coisas acontecem. A sociedade fluminense precisa saber algo que talvez não saiba. Por exemplo, Natana, o seu pai e a sua mãe sabem que todos os funcionários públicos do estado do Rio de Janeiro já receberam ou estão recebendo salário de setembro, menos os funcionários da Secretaria de Ciência e Tecnologia? Seus pais sabem disso? Diga para eles hoje, por favor. E traga-os na próxima aula. Eu tenho certeza que, como os pais da Michele, que ficaram escandalizados quando eu disse isso, eles não sabem. Este desgoverno corrupto do estado do Rio de Janeiro só não paga os funcionários da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Todos os outros funcionários recebem. E por quê? Porque se trata de um projeto. O projeto é de asfixiar ao máximo as universidades públicas estaduais, de modo a impor, goela abaixo, formas alternativas de privatização. Esse é o projeto. Qual a nossa resposta a esta aula que vocês tiveram agora? Qual é a nossa resposta? Ontem foi publicado um novo ranking. Você viu isso, André? Foi publicado um novo ranking, uma lista de avaliação internacional das universidades brasileiras. Vocês sabem qual é, segundo esse ranking internacional feito nos Estados Unidos, vocês sabem qual é a posição da UERJ no ranking das universidades brasileiras? A 8ª melhor. A PUC caiu. Em 2016, então esse é o ranking brasileiro. Há um ranking global que envolve todas as universidades do mundo. Em 2016, a UERJ ocupava a posição 742.
Vocês sabem que posição a UERJ ocupa hoje, em 2017? Posição 709. Apesar de termos passado um ano inteiro de 2016 sitiados, a UERJ não recebeu verbas de manutenção em 2016. As empresas terceirizadas não foram pagas. Além de roubar os cofres públicos, este desgoverno dá calote. Por isso o restaurante universitário está fechado. Porque a empresa ficou quase 2 anos sem receber um mês sequer de pagamento. A minha filha estuda no caso Ah, bom. Eu não tiro a minha filha do carro de jeito nenhum. Não tire, por favor. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. 5 meses de greve no passado. Nós vamos vencer. Muita luta nos grupos de WhatsApp para convencer os pais a não fazerem isso, a não esvaziarem. É isso. O CAP é, além de uma excelente escola, Claro. é um instituto de aplicação da UERJ. Sem dúvida. O CAP é fundamental para o próprio funcionamento. Da UERJ, é claro. É claro, sem dúvida. Está em greve novamente. Houve hoje atividade do professor de literatura às terças-feiras. Estão lá os alunos, estão lá os responsáveis, estão lá os professores em atividades de protesto. Isso. Para manter a escola Aberto, é isso. Para manter a escola viva. Esse é o sentido desta aula. Que venham mais pessoas. A Gláucia, que fez o mestrado conosco, que agora vai fazer o doutorado. A Gláucia, esse é o nosso objetivo. Que uma aula como esta aproxime o que nós somos, a nossa potência da sociedade. Que a sociedade tenha uma informação precisa do que está acontecendo. Não são todos os funcionários que não recebem, são os funcionários de ciência e tecnologia. O projeto, nenhum político terá a coragem de dizer privatiza a UERJ. O projeto é criar formas mistas, de maneira a cobrar uma mensalidade simbólica dos alunos. Mas a UERJ é uma universidade acolhedora, inclusiva. A UERJ é uma das poucas universidades onde, de fato, o aluno tem um processo de ascensão social através do conhecimento. A nossa tarefa é manter a UERJ vigorosa, sobreviver a essa quadrilha organizada que tomou de assalto os cofres do Rio de Janeiro e deste governo que é de uma inépcia completa e total, porque não é capaz de imaginar uma alternativa para a criação de renda do Estado. Nós vamos vencer, tenho bastante convicção. A luta será árdua, nós precisaremos ter determinação, em nenhuma circunstância esmorecer, porque por mais que tenhamos uma ou outra vitória, eles nunca vão abandonar o projeto de levar esta universidade a uma asfixia que conduz à privatização. Eu estou bastante convencido que a nossa resposta é trazer a sociedade para dentro da UERJ, mostrar o que nós fazemos, a nossa potência e, sobretudo, derrotá-los em 2018. Eu quero agradecer muitíssimo a todos vocês. Por favor, na próxima terça-feira, voltaremos a ter aula protesto, no mesmo horário. Vamos trazer mais pessoas, que a sociedade venha participar e que se compreenda o que nós estamos fazendo. Não é uma aula tradicional, é também uma aula, porque estamos discutindo o texto, mas é uma aula protesto, cuja principal finalidade, ao transmitir ao vivo, é sensibilizar a sociedade fluminense para um crime que é ainda mais grave do que a corrupção que assolou este Estado. Porque o dinheiro volta, eles vão ficar na prisão mesmo, mas sequestrar o futuro é um crime que não tem prescrição e que não tem preço. O que eles estão fazendo com vocês é sequestrar o futuro de vocês, é sequestrar o sonho de vocês de se formarem, de se aperfeiçoarem, de um dia ocuparem um lugar que hoje eu e André ocupamos. E nós dois fomos alunos desta universidade. Esta é uma característica da UERJ, que nada tem a ver com endogamia, tem a ver com uma universidade que efetivamente promove ascensão social. Não é casual que a UERJ hoje esteja sitiada. Aqui se criou pela primeira vez o programa de cotas. Mas é por isso mesmo que a resposta que nós damos é esta. 8º lugar num ranking que saiu ontem. Ganhamos 33 posições em relação a todas as universidades do mundo.
A CAPES acabou de lançar a avaliação quadrienial. A única universidade do Rio de Janeiro que não teve curso de pós-graduação descredenciado foi esta. E eu não recebo a Bolsa Prociência, que é uma bolsa para estímulo à pesquisa, que justamente ocorre na pós-graduação há 10 meses. Além de roubar. Os cotistas também, justamente. Os cotistas e os bolsistas. Mas nós precisamos resistir e encontrar formas novas e alternativas de informar a sociedade. É por isso que, com o apoio de 2 alunos, nós criamos uma página no Facebook, o ERJ Existe, e um canal no YouTube, o ERJ Existe. E os depoimentos que gravamos, um por dia estará no canal do YouTube e na página no Facebook. É muito importante que vocês divulguem a página e o canal. Se inscrevam no canal, convidem amigos para curtir a página. Vamos tornar a UERJ uma notícia internacional. Nós temos qualidade e gabarito para isto. E quanto mais expusermos a nossa crise, mais estaremos expondo o atual desgoverno do PMDB. Muito obrigado por terem vindo. Terça-feira que vem.